Bem, na sequência, o exercício 13 ele é muito semelhante ao exercício anterior, que é o exercício 12, mas também vamos usar curva de aquecimento. Só que ele tem um detalhe a mais, ele envolve tempo, né? Aí é um detalhezinho para que a gente observe melhor aí. Bem, vamos tentar ver a ideia dele então. Ele fala que tem uma pedra de gelo de 40 gramas de massa, a uma temperatura de menos 10 graus, exposta ao sol. Admitindo que o gelo só absorve o calor do sol a uma taxa média de 200 calorias por minuto, podemos afirmar que o tempo para a pedra derreter completamente em minutos é. Então veja só, pessoal. Essa taxa que foi fornecida aí, que é 200 calorias por minuto, isso significa que essa pedra de gelo, ela necessita, né, a taxa com que ela necessita de absorção para que ocorra esse processo é 200 calorias a cada 1 minuto, certo? E veja que no final o exercício quer saber o tempo. Então quer dizer que o tempo está dependendo da quantidade de calorias que eu vou precisar no processo. Então a ideia desse exercício é você calcular a quantidade de calorias necessárias para todo esse processo. No final a gente pega e volta aqui e observa essa taxa. Pode ser feito por regrinha de 3 ou pode ser feito multiplicando mesmo. E aí é só alegria. Então vamos lá. Então vai ser mais ou menos assim. Eu vou ter a curva, né? Aqui assim. Aqui tá aqui minha curva. Pronto. Então, qual que é a ideia? A minha substância, ela está partindo de uma temperatura de menos 10 graus. Né? O que está ocorrendo é isso. Eu tenho uma substância partindo de menos 10 graus, certo? Aqui embaixo. Vou colocar aqui, ilustrar de outra cor, para facilitar. Então, está aqui. Então, beleza. Eu tenho uma substância aqui que ela está partindo de uma temperatura de menos 10 graus. Então, menos 10 graus. Esse ponto aqui, esse ponto de partida aqui, menos 10 graus. Então, eu tenho essa pedra de gelo a menos 10 graus e o exercício ele quer que eu finalize isso, né? Quanto de calorias, então, qual é o tempo necessário para que a pedra possa derreter completamente. Bem, lembrando de trocas de calor que sempre a gente tem que passar pelo zero. Né? Principalmente, qualquer substância que esteja derretendo, principalmente a água, que são os exercícios clássicos, sempre se refere à água, eu sempre vou ter que passar pelo zero. Então, eu vou ter que sair do menos 10, vou até o zero. Aí lembrando que no zero eu tenho... então eu elevei a minha temperatura, certo? Ocorreu aqui uma elevação de temperatura. Então eu parti do menos 10, vai derretendo, derretendo, derretendo até chegar no zero. Lembrando que o gelo, a partir de 0 grau, ele já começa o seu estado de mudança, né, a sua parte de mudança de estado físico, ou seja, ele vai começar a derreter. Então nesse estágio aqui eu vou ter essa linha reta, né, e esse estágio aqui corresponde ao estágio de mudança de estado físico, né, onde vai acontecer aí o calor latente, certo? Então eu tenho aqui essa parte inicial que é a mudança de estado físico, o calor sensível, e aqui eu tenho uma parte de calor latente. Eu vou precisar de outro estágio aqui acima? Não, porque o exercício não me falou
a que temperatura que eu queria que parasse. Ele só pediu para que derretesse completamente. Derreter completamente, nesse primeiro ponto aqui, ocorre o início do derretimento. Esse ponto final aqui é o do derretimento. Então, a partir desse ponto aqui, daqui para cima, se eu fosse construir mais uma curva, seria só para elevar essa temperatura para tantos graus lá que o exercício exigisse. Como ele não fala nada, ele só quer que derreta completamente, então é só o processo aqui de fusão. Só o processo de fusão que será necessário, então. Então eu tenho dois estágios, assim como no exercício anterior. Eu tenho esse estágio de mudança de temperatura e esse estágio de mudança de estado físico. Então aqui vai ficar da seguinte forma. Eu vou ter um Q1, que é o primeiro estágio ali. Como é mudança de temperatura, eu vou ter M vezes C vezes ΔT, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então quer dizer que o Q1 ele vai ser igual à massa, né? A massa da substância, só voltando aqui, é 40. Então eu tenho 40 gramas, né, de gelo, vezes o calor específico do gelo, que é 0,5, vezes a temperatura final. Temperatura final, lembrando que aqui eu estou nesse estágio em vermelho, então eu estou partindo do menos 10 e chegando até o zero. Então a temperatura final é o zero, menos, aí aqui, o jogo de sinal, eu tenho aqui menos 10 graus, que é a temperatura inicial. Certo? Isso aqui vai ser o quê? 40 vezes 0,5 vai dar 20, vezes, aqui dentro vai ficar 10 positivo. Isso aqui vai dar 200. Então eu tenho 200 calorias aí nesse primeiro estágio. Vou precisar de 200 calorias. Já no segundo estágio, que é o estágio aqui da linha em verde, aqui, eu vou ter a mudança de estado físico. Então é só M vezes L, que é o calor latente. Tá, isso aqui, então é só pegar a massa, que é 40, e multiplicar pelo L, que é o calor latente de mudança de estado físico, no caso aí, fusão. Então eu vou ter, então, multiplicando 40 vezes 8, vou ter 32, né, 3.200 calorias necessárias para que ocorra esse segundo estágio. Esse segundo estágio, ele já compreende o processo todo de derretimento. Então, fornecendo 3.200 calorias nesse estágio aqui, que foi a quantidade necessária naquele estágio ali, já é o suficiente para que eu tenha o gelo totalmente derretido. Então eu só tenho esses dois estágios. Então a quantidade de calor total vai ser igual a 200 mais 3.200. Isso aqui vai ser igual a 3.400 calorias. Vocês perguntam, mas espera aí, o exercício ele quer saber o tempo, tal. Então, realmente ele quer saber o tempo, mas o mais importante aqui você já encontrou que foi quantas calorias seriam necessárias para que ocorra o processo inteiro. Como o exercício deu para a gente a taxa, é só você usar aquela informação da taxa. Veja que a taxa ela é calorias dividido por minuto. Ou seja, se é calorias dividido por minuto, quer dizer que a minha taxa ela é igual à quantidade de calorias dividido pelo tempo. Mas se a taxa é a quantidade de calorias dividido pelo tempo, a quantidade de calorias necessárias que eu consegui ali foi 3.400, né? Se eu dividir isso aí pelo tempo, vou usar aqui o modo de fração, que é esse aqui, que é mais fácil para visualizar. Então, dividido pelo tempo, eu não sei o tempo gasto ali, que é justamente o que o exercício quer, e eu posso igualar isso com o quê? Com o que ele forneceu, já que a taxa que essa substância obedece é 200 calorias por minuto, então eu posso fazer o seguinte, 200, né, dividido por 1 minuto, certo?
Então a taxa é 200 por minuto e eu obtive a quantidade de calor total de 3.400 e não sei o tempo que eu quero. Daí é só multiplicar cruzada. Multiplicando cruzada eu vou ter 200t igual a 3.400. E daqui eu posso concluir o seguinte, que o tempo vai ser igual ao 3.400 dividido por 200. Daqui vou obter o seguinte, que o tempo necessário vai ser 17 minutos. Esse é o tempo necessário aí, o tempo pedido no exercício, certo? Então nós só usamos aquela questão da taxa. Como a taxa que ele forneceu era a quantidade de calorias sobre o tempo, eu usei essa informação. Eu encontrei a quantidade de calorias total minha foi 3.400 dividido por tempo, tem que ser igual à taxa, que as taxas são proporcionais, então ele tem que ser igual à taxa que ele me forneceu, que é 200 por 1 minuto. Então o resultado aqui, 17 minutos, que é o item C. Beleza? Então tá aí, mais um exercício de calorimetria.